Olá pessoal, esse é os palpites da loteca do concurso 871. Resultado do concurso 870. Jogo 1, Flamengo 0, São Paulo 0, coluna do meio. Jogo 2, Fluminense 2, Grêmio 1, coluna 1. Jogo 3, Corinthians 1, Vasco 0, coluna 1. Jogo 4, Inter 1, Palmeiras 1, coluna do meio. Jogo 5, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, coluna 1. Jogo 6, Bragantino 2, Vitória 0, coluna 1. Jogo 7, CRB 1, São Bento 1, coluna do meio. Jogo 8, Coritiba 2, América Mineiro 1, coluna 1. Jogo 9, Ponte Preta 3, Cuiabá 0, coluna 1. Jogo 10, Oeste 1, Paraná 1, coluna do meio. Jogo 10, Criciúma, jogo 11, aliás. Jogo 11, Criciúma 2, Botafogo 0, coluna 1. Jogo 12, Sport 3, Operário 1, coluna 1. Jogo 13, Santos 2, CSA 0, coluna 1. E jogo 14, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1, coluna do meio. Bom pessoal, vamos lá. Jogo 1, Vasco versus Santos. Santos aqui é o favorito, mas na loteca o Vasco tem 3 vitórias, 5 empates e somente uma derrota para o Santos. No primeiro turno o Santos venceu por 3-1 em Santos. Palpite Santos e empate. Jogo 2, São Paulo e Fortaleza. São Paulo é favorito. Na loteca, uma vitória do São Paulo. No primeiro turno, São Paulo venceu em Fortaleza, 1-0. Palpite São Paulo. Jogo 3, Grêmio e Corinthians. Grêmio é o favorito. Na loteca, 8 vitórias do Grêmio, 1 empate e 3 vitórias do Corinthians. No primeiro turno, houve empate em São Paulo. Palpite Grêmio e empate. Jogo 4, Bahia e Atlético Paranaense. O empate aqui vai ser o favorito. Na loteca, o Bahia tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas para o Atlético. No primeiro turno, o Atlético 1-0 em casa. Palpite, Bahia e empate. Jogo 5, Cruzeiro versus Inter. O empate aqui também vai ser o favorito. Na loteca, 5 vitórias do Cruzeiro e 5 empates. No primeiro turno, o Inter venceu 3-1 em casa. Palpite, Inter e empate. Jogo 6, Chapecoense e Flamengo. Flamengo aqui é o favorito. Na loteca, 2 vitórias do Chapecoense e 3 do Flamengo. No primeiro turno, o Flamengo 2-1 em casa. Palpite, duplo aberto. Jogo 7, Botafogo e Fluminense. O empate aqui vai ser o favorito. Na loteca, 8 vitórias do Botafogo, 8 empates e 5 vitórias do Fluminense. No primeiro turno, deu Botafogo 1-0 no Maracanã. Palpite, Botafogo e empate. Jogo 8, CSA e Avaí. O empate aqui é o favorito. No primeiro turno, 0-0 em Florianópolis. Na loteca, 1 vitória do Avaí. Palpite, CSA e empate. Jogo 9, Operário e Brasil de Pelotas. Operário aqui é favorito, joga em casa. No primeiro turno, Brasil 1-0 em Pelotas. Palpite, Operário e empate. Jogo 10, Paraná e Curitiba. O empate aqui é o favorito. No primeiro turno, o Paraná venceu no Couto Pereira por 3-2. Na loteca, 5 vitórias do Paraná, 3 empates e 4 vitórias do Curitiba. Palpite, duplo aberto. Jogo 11, Cuiabá e Londrina. Cuiabá é favorito, é mandante. No primeiro turno, Londrina 1-0 em casa. Palpite, Cuiabá e empate. Jogo 12, Chapecoense e Náutico. Sampaio Corrêa e Náutico. Sampaio Corrêa é favorito. Joga em casa. E é o segundo jogo da final. No primeiro deu Náutico 3-1 em casa. Na loteca, 1 vitória da Sampaio Corrêa e 2 empates.
Palpite, Sampaio Corrêa e empate. Jogo 13, Ceará e Goiás. Ceará é favorito. No primeiro turno, Goiás 2-1 em casa. Na loteca, empate. Palpite, Ceará e empate. Jogo 14, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras aqui é o favorito. Na loteca, 6 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 5 vitórias do Atlético. No primeiro turno, o Palmeiras venceu 2-0 em Minas. Palpite aqui é Palmeiras. Bom, pessoal, é isso aí. Quem quiser entrar no bolão, entre pelo WhatsApp do lado, ok? Quem gostou de eu ter dado os resultados da loteca aí, deixe seu like. Se tiver um dislike, aí eu paro de informar isso aí, ok? Se inscreva no canal e visite o Zebra da Loteca. Boa sorte e até a próxima semana. Fui. Ainda bem que não tem nenhum jogo no sábado de manhã. Eu mandei vários e-mails lá para a Caixa, lá, a ouvidoria da Caixa. Um abraço e até a próxima.